Bom dia! Chegou mais uma quarta-feira, então temos mais uma aulinha de inglês nesse canal, onde normalmente temos aula de física e matemática. Hoje vamos ver um pouquinho de gramática, passado simples, ver como é que isso aí funciona. Vamos nessa! Bem, aquela tabelinha que eu deixei lá no Drive, que tem na descrição do canal, vamos ver aqui quando é que a gente usa ações terminadas em um momento bem determinado, comum em textos escritos onde uma história é contada. Então, a gente vai usar o passado simples. Quando uma ação começou e terminou no passado, eu não quero dar ênfase para a duração, simplesmente dizer que a coisa aconteceu. Então, ó, I saw her. Muito comum dizer quando aconteceu, porque você está num momento determinado. Yesterday. Gente, essa palavra tem que ter um cuidado. Toda vez que eu falo essa, me dá vontade de cantar. E vocês não são obrigados a ouvir, combinado? Então, como é que... assim, eu escolhi um verbo irregular aqui para começar, tá? Como é que é a estrutura? Verbo mais ed. Eu gosto muito de usar work. Então, work, regular, worked. Deixei até aqui uma pequena lista de alguns verbos regular. O verbo regular, que é o work, entre tantos outros, né? Basta você colocar ed, já está no passado. Assim, a pronúncia, né? Quanto mais suave for esse ed, melhor. Então, evita de falar worked, né? Fala worked, tá? Passado particípio também vai ser worked, né? E os verbos irregulares, paciência, né, gente? E não tem direito de reclamar, porque em português é pior, né? Então, você decora uma listinha lá, dependendo do nível da prova que você vai fazer, de 50 ou de 100 verbos irregulares. Então, deixei aqui como exemplo to be, passado é was ou were, para o plural, e o passado particípio been, see, saw, seen, sit, sat, sat. Então, você vai vir aqui no passado, onde o verbo irregular você vai ter que ver na tabela, e o verbo regular basta você colocar ed no final. Legal? Então, a estrutura... O pronome I worked vamos lá, o antigo mercado ABC, ABC, eu botei ACB, que seja ACB in 1991. Trabalhei no mercado ACB em 1991. Mais uma vez lembrando que é interessante a gente dizer quando aconteceu, porque é uma ação terminada no passado. Então, um exemplo, I worked late yesterday. Eu trabalhei até mais tarde ontem. Como é que fica a passiva? Você pega o verbo to be, coloca ele no passado e coloca o passado particípio, né? Então, passado particípio, você vai ter que vir aqui na terceira linha da lista, na terceira, melhor, coluna da lista aqui, né? Been, seen, sat, worked, né? E você forma a voz passiva. Os carros foram roubados nessa rua ontem. Parecidão com o que tá. Reported é quando alguém fez alguma coisa e falou alguma coisa e você fala sobre o que a pessoa falou. Então, repara que o passado simples vai para o passado perfeito. Então, você vai usar o had e o passado particípio do verbo. Então, olha aqui o detalhe. Desde que aconteceu em um momento conhecido e definido, é comum usar expressões como last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, né? Se você quiser ver essa lista completa aí de todos os verbos lá que eu coloquei, basta dar uma olhadinha na tabela que eu coloquei na descrição do canal. Vamos fazer um exercíciozinho para fechar? Então vamos lá. Então, by. Esse é um diálogo, né? Então, eu que inventei para evitar de tomar strike, né? Mas eu recomendo para vocês a gramática do Murphy, né? O Murphy tem gramáticas de níveis diferentes. Se você abrir o livro, do lado esquerdo está a explicação, do lado direito está o exercício, né? Então ajuda bastante. E eu tentei manter o espírito desse tipo de exercício, né? Então, comprou, né? Buy, comprar.
Então, pop soda, refrigerante. Então, como é uma pergunta, você vai usar o auxiliar did. Se eu não falei até agora, eu vou falar. Na negativa, did not ou didn't, se você quiser negar. Legal? Então, did you, como você usou o did, o verbo volta para a forma normal. Então, não vou dizer bought, não. Did you buy a pop soda? Sorry, I, banana, some water. Desculpa, alguma água. O que? Bring. Então, I brought, porque é um verbo irregular, tá? Então, você não pode botar bringed. Isso não existe. É um verbo irregular. Aí você tem que ter uma boa lista de verbos irregulares para poder decorar ou ter como consulta, dependendo aí da condição que você queira. Aí, ask, perguntar, pedir, né? I, ó, verbo regular, tranquilão, ó. O que você faz? Coloca ED. But I asked you to buy some. What aconteceu, né? Happened. What happened? Regular, coloca um ED aqui. Né? Você não precisa botar what did happen, né? What happened? I meet é irregular também. E sair atochando o verbo irregular, né? O passado é met. I met Luisa in the shopping and she... Ó, agora um regular, ó. Talk é tranquilão, ó. O que você faz? Coloca ED no final. She talked a lot. So I... Opa! Outro irregular. Forget. Forgot. I forgot to buy. I'm really sorry. Me desculpo, né? Eu tô triste por isso. Bem, espero que o exercício tenha ajudado aí você a entender como a coisa funciona, mas passado simples é bem tranquilo, né? É isso. Lembrando sempre que a gente tem aula todo santo dia, então eu teria que botar isso no presente simples, né, como algo regular e rotineiro, mas às quartas-feiras é aula de inglês, legal? Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.